Capítulo 1. O pastor desconhecido. O sol já começava a se esconder atrás das colinas de Belém, tingindo o céu de um laranja suave. Davi, um jovem de pele queimada pelo sol e mãos calejadas de tanto cuidar das ovelhas, sentou-se sobre uma pedra áspera. Ao seu redor, o rebanho balia baixinho, um som que ele conhecia como a própria voz. Nas mãos, ele segurava uma harpa simples, feita de madeira e cordas toscas, mas que, em seus dedos, cantava como se tivesse vida. Ele dedilhou uma melodia calma, quase um sussurro, enquanto seus olhos castanhos percorriam o horizonte. Senhor, tu que guias as estrelas, guia também meu coração, murmurou, como se conversasse com um amigo invisível. Davi era assim. Um rapaz de poucos anos, mas com uma alma que parecia carregar séculos de fé. Seus irmãos, mais velhos e de ombros largos, riam dele por isso. Você fala com o vento, Davi, zombavam, mas ele não ligava. O vento, para ele, parecia responder. Naquela tarde, enquanto o rebanho se espalhava pelo pasto, algo o fez parar. Um lobo rondava as colinas, os olhos brilhando como brasas na penumbra. Davi não hesitou. Pegou sua funda, uma tira de couro simples e uma pedra lisa do chão. Com um giro rápido, a pedra voou, acertando o lobo entre os olhos. A fera caiu, sem um som. Ele correu até lá, não por orgulho, mas para ter certeza de que suas ovelhas estavam seguras. Ninguém toca no que me foi confiado, disse baixinho, quase como um voto. De volta à pedra, ele pegou a harpa novamente. A melodia agora era mais forte, como se carregasse o peso daquele momento. Ele não sabia, mas alguém o observava. De longe, não um lobo, nem um pastor, mas um par de olhos que carregava um segredo maior que as colinas. Samuel, o profeta, estava ali, enviado por uma voz que ecoava em seus sonhos. Vá até Jessé, em Belém. Entre os filhos dele, escolherei o meu rei. Davi não viu Samuel. Não ouviu o chamado. Ele apenas tocou sua harpa, perdido em seus pensamentos, sem imaginar que aquela noite simples era o último fio de uma vida comum que estava prestes a se desfazer. Capítulo 2. A escolha divina. O dia amanheceu com um céu claro sobre Belém, mas havia uma tensão no ar que ninguém explicava. Samuel caminhava pelas ruas estreitas da cidade, o cajado batendo firme contra o chão de terra. Seu rosto enrugado carregava a seriedade de quem ouvia a voz de Deus, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e mistério. Ele sabia o que procurava, mas não sabia quem encontraria. Jessé, o belemita, repetia para si mesmo, como se o nome fosse uma chave. Na casa de Jessé, o cheiro de pão fresco misturava-se ao barulho de vozes. O velho pai chamou os filhos assim, que soube da chegada do profeta. Um a um, eles se alinharam no pátio. Eliabe, o mais velho, alto e forte como um carvalho. Abinadab, de olhar feroz. Samá, com mãos de guerreiro. Samuel os observou, impressionado. Será um desses? Pensou, segurando o chifre de óleo que trazia escondido sob o manto. Mas a voz que o guiava sussurrou em seu coração. Não olhe a aparência, nem a altura. Eu vejo o que está dentro. Enquanto isso, Davi estava nas colinas, alheio a tudo. Ele guiava o rebanho com passos leves, assobiando uma melodia que inventara na hora. A harpa pendia em seu ombro, e uma brisa bagunçava seus cabelos castanhos. Ele parou para tirar uma pedra do casco de uma ovelha, rindo quando ela balançou, a cabeça como se agradecesse. Vocês são minha companhia, disse ao rebanho, sem notar que o destino batia à porta de sua casa. Na casa de Jessé, o profeta balançou a cabeça após ver o sétimo filho. São todos? Perguntou, a voz grave cortando o silêncio. Jessé hesitou. Bem, tem o menor Davi,
Mas ele está com as ovelhas. É só um menino. Samuel ergueu uma sobrancelha. Traga-o, ordenou, firme como uma rocha. Quando Davi chegou, o sol já estava alto. Ele entrou no pátio, sujo de terra, com o cheiro de pasto grudado na roupa. Seus irmãos trocaram olhares, alguns rindo baixo. O que o profeta quer com o pastor? Cochicharam. Mas Samuel ficou quieto, os olhos fixos em Davi. Então, a voz divina ecoou em sua mente. É esse. Levante-se e unja-o. Sem dizer palavra, Samuel pegou o chifre de óleo e o ergueu sobre a cabeça de Davi. O líquido escorreu, brilhante e quente, pelos cabelos do jovem, pingando na terra. Um vento súbito soprou pelo pátio, como se o próprio céu aprovasse. Jessé arregalou os olhos. Os irmãos engoliram em seco. E Davi apenas ficou ali, confuso, sentindo algo que não sabia explicar. Você foi escolhido, disse Samuel, por fim, com um sorriso que escondia segredos. Davi abriu a boca para perguntar, mas o profeta já se virava para partir. A vida do jovem pastor nunca mais seria a mesma. E ele nem imaginava o peso que aquele óleo carregava. Capítulo 3. O chamado ao palácio. O sol queimava forte quando Davi voltou para casa depois daquele dia estranho com Samuel. O óleo ainda parecia grudar em sua pele, mas ele não entendia o que tinha acontecido. Escolhido para quê? Pensava, enquanto guiava as ovelhas de volta ao curral. Seus irmãos não ajudavam. Eliabe o encarava com um misto de inveja e dúvida, enquanto os outros fingiam que nada havia mudado. Mas algo tinha mudado. Davi sentia isso no peito, como um fogo quieto que não sabia como apagar. Dias depois, um mensageiro chegou à casa de Jessé. Era um homem magro com a túnica empoeirada de quem viajara longe. O rei Saul precisa de ajuda, disse ofegante. Ele está atormentado e ouviu falar de um jovem em Belém que toca harpa como ninguém. É você, Davi? Jessé confirmou com um aceno, ainda sem entender por que o rei chamava seu filho caçula. Davi apenas pegou sua harpa e seguiu o homem, curioso, mas sem medo. A viagem até o palácio foi longa, e o caminho serpenteava por vales e colinas. Quando chegaram, Davi ficou de boca aberta. As muralhas de pedra se erguiam como gigantes, e o barulho de soldados e servos enchia o ar. Saul, o rei, estava em um salão escuro, sentado num trono simples. Seus olhos fundos e barba desgrenhada mostravam um homem perdido em seus próprios pensamentos. Toque, ordenou ele, a voz rouca, sem nem olhar para Davi. Davi sentou-se no chão, cruzou as pernas e começou a dedilhar a harpa. As notas saíram suaves, como água correndo num riacho, e logo o salão parecia mais leve. Saul fechou os olhos, e pela primeira vez em dias, um suspiro de alívio escapou de sua boca. "Quem é você, rapaz?" perguntou, finalmente erguendo o olhar. Davi sorriu, simples como sempre. "Sou Davi, filho de Jessé. Só vim ajudar." Os dias viraram semanas. Davi ficou no palácio, tocando para Saul sempre que o rei pedia. Os servos cochichavam sobre o jovem pastor que acalmava o coração do rei. E até alguns soldados começaram a gostar dele. Mas nem todos. Nos cantos escuros do palácio, olhos ciumentos o observavam. Saul, por mais que agradecesse a música, sentia algo estranho crescer dentro dele. Uma sombra que não explicava. Uma noite, enquanto tocava, Davi olhou pela janela e viu as estrelas brilhando no céu. Ele pensou nas ovelhas, nas colinas e em Samuel. "Por que estou aqui?" murmurou para si mesmo, as cordas da harpa vibrando sob seus dedos. Ele não sabia, mas cada nota que tocava o levava mais perto de um destino que nem o rei imaginava. Capítulo 4. A ameaça dos filisteus. O ar estava pesado no acampamento de Israel, onde tendas de linho tremiam sob o vento quente do vale de Elá.
Os soldados, com lanças nas mãos e medo nos olhos, murmuravam entre si. Do outro lado do vale, os filisteus se alinhavam como uma muralha viva, suas armaduras reluzindo ao sol. E no meio deles, uma figura se destacava. Golias, o gigante. Com mais de 2 metros de altura, sua voz trovejava pelo campo, zombando do exército de Israel. "Mandem um homem, se tiverem coragem!" gritava, batendo a lança contra o escudo. Davi não estava lá para lutar. Ele viera das colinas de Belém a pedido de Jessé, carregando pão e queijo nas costas para entregar aos irmãos que serviam no exército. Quando chegou ao acampamento, o barulho da guerra o envolveu como uma tempestade. Ele encontrou Eliabe, Abinadab e Samá entre os soldados, mas nenhum deles sorriu ao vê-lo. "O que você quer aqui, pastor?" perguntou Eliabe, o tom cortante. Davi apenas entregou os suprimentos e ficou quieto, os olhos fixos no vale. Foi então que ouviu Golias pela primeira vez. O gigante ria, chamando os israelitas de covardes e blasfemando contra o Deus deles. Cada palavra era como uma pedra atirada contra o coração de Davi. Ele franziu as sobrancelhas, o rosto jovem endurecendo. "Quem é esse filisteu para falar assim do Senhor?" perguntou a um soldado ao seu lado. O homem deu de ombros. Ele: "Faz isso há dias, ninguém o enfrenta." Davi caminhou pelo acampamento, ouvindo os murmúrios de medo. Até o rei Saul, que ele conhecia do palácio, parecia sem forças, escondido em sua tenda. Mas algo queimava dentro do jovem pastor. Ele não entendia de guerras ou exércitos, mas sabia de uma coisa. Ninguém zombava do Deus que guiava suas ovelhas e ficava em pé. Ele apertou a funda que carregava no cinto quase sem perceber. Enquanto o sol descia, tingindo o vale de vermelho, Davi ficou parado, olhando para o gigante ao longe. Os irmãos o chamaram para ir embora, mas ele não se mexeu. "Alguém tem que fazer algo", disse, mais para si mesmo que para os outros. O vento soprou forte, carregando poeira e o eco das provocações de Golias. Davi não sabia, mas aquele dia no vale seria o começo de algo muito maior que ele podia imaginar. Capítulo 5. A coragem de um jovem. O sol já estava baixo no céu, lançando sombras longas sobre o vale de Elá. O barulho do acampamento israelita era um zunido nervoso, mas Davi não ouvia mais os murmúrios dos soldados ou os resmungos dos irmãos. Seus olhos estavam fixos em Golias, que continuava a gritar insultos do outro lado do vale, a voz ecoando como trovão. O jovem pastor sentiu o sangue pulsar mais rápido. Ele não aguentava mais aquilo. Davi virou-se para os soldados mais próximos. "Por que ninguém faz nada?" perguntou, a voz firme, quase desafiadora. Um deles riu, amargo. "Você viu o tamanho dele, garoto? É morte certa." Mas Davi não se abalou. Ele marchou até a tenda de Saul, ignorando os olhares de surpresa. Quando entrou, encontrou o rei sentado, a cabeça entre as mãos. "Meu senhor", disse Davi, sem hesitar, "eu vou lutar contra esse filisteu." Saul ergueu o olhar, incrédulo. "Você? Um menino contra Golias?" Ele quase riu, mas havia algo nos olhos de Davi, uma chama que o fez parar. "Eu já matei leões e ursos protegendo minhas ovelhas", respondeu Davi calmamente. "O Senhor me livrou deles. Ele vai me livrar desse gigante também." Saul ficou em silêncio, sem saber se era loucura ou coragem o que via ali. O rei acabou cedendo. "Vá, então. Que o Senhor esteja com você." Ele ofereceu sua armadura, um peitoral de bronze brilhante e um elmo pesado. Davi experimentou, mas balançou a cabeça. "Não consigo andar com isso", disse, tirando tudo. Em vez disso, pegou sua funda, foi até um riacho perto do acampamento e escolheu 5 pedras lisas. Elas cabiam perfeitamente na palma da sua mão, frias e firmes. Capítulo 6. O confronto épico.
O vale de Elá ficou em silêncio por um instante, como se até o vento segurasse o fôlego. De um lado, Golias erguia-se como uma montanha, a armadura tilintando a cada passo pesado. Do outro, Davi parecia pequeno, quase perdido na vastidão do terreno, segurando apenas sua funda e uma pedra na mão. Os exércitos israelitas e filisteus assistiam de longe, os corações acelerados. Golias deu um passo à frente, o escudo quase tão grande quanto Davi. "Venha cá, menino!" rugiu ele, batendo a lança no chão. "Vou acabar com você num piscar de olhos!" Sua risada ecoou, cruel e confiante. Mas Davi não recuou. Ele ergueu o queixo, os olhos brilhando com algo que não era medo. "Você vem com espada, lança e escudo!" gritou, a voz clara cortando o ar. "Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você desafiou. Hoje, ele vai te entregar nas minhas mãos." O gigante franziu a testa, irritado, e avançou, o chão tremendo sob seus pés. Davi não esperou. Ele começou a correr na direção de Golias, leve como o vento nas colinas de Belém. Enquanto corria, colocou a pedra na funda e começou a girá-la. 1, 2, 3 vezes. O zumbido da corda cortou o silêncio. Então, com um movimento, rápido soltou a pedra. O projétil voou reto e certeiro, como guiado por uma mão invisível. Antes que Golias pudesse erguer a lança, a pedra acertou sua testa com um estalo seco. O gigante parou, os olhos arregalados em choque. Por um segundo, ele ficou ali, uma torre prestes a desabar. Então, caiu, o corpo batendo na terra com um estrondo que fez os dois exércitos prenderem a respiração. Davi não perdeu tempo. Correu até o gigante, pegou a espada enorme que Golias carregava e, com esforço, ergueu-a acima da cabeça. Com um golpe firme, cortou a cabeça do filisteu, selando a vitória. O sangue manchou a terra, e um grito de espanto subiu dos filisteus enquanto os israelitas explodiram em vivas. Ele ficou ali, ofegante, a espada ainda na mão, olhando para o corpo do gigante. Não havia orgulho em seu rosto, apenas alívio e uma certeza quieta. "O Senhor lutou por mim", murmurou, quase para si mesmo. Do alto das colinas, os soldados de Israel começaram a correr para o campo, enquanto os filisteus, em pânico, fugiam desordenados. O vale, antes um palco de medo, agora era um grito de triunfo. Quando voltou, os soldados o encararam, alguns com pena, outros com curiosidade. Eliabe, seu irmão, puxou-o pelo braço. "Para com essa loucura, Davi! Você vai morrer!" Mas Davi apenas sorriu, gentil, e se soltou. "Não é por mim que eu faço isso, é por ele." Então, sem olhar para trás, ele caminhou em direção ao vale, a harpa deixada na tenda, a funda girando devagar em sua mão. Do outro lado, Golias viu a figura pequena se aproximar e deu uma gargalhada que fez a terra tremer. "É uma criança. Que me mandam? Vou dar sua carne aos pássaros." Davi parou a poucos metros dele, o vento soprando seus cabelos. Ele respirou fundo, sentindo o chão sob os pés descalços. Não havia armadura, nem espada, nem escudo. Só um jovem, uma funda e uma fé que ninguém ali entendia. Capítulo 7. A vitória e o reconhecimento. O eco da batalha ainda reverberava no vale de Elá quando os soldados de Israel cercaram Davi. O chão, antes silencioso de medo, agora tremia com gritos de alegria. "Davi! Davi!" exclamavam, erguendo lanças e escudos em sua homenagem. O jovem pastor, sujo de terra e suor, segurava a cabeça de Golias com uma das mãos, a funda pendurada no cinto. Ele não sorria como os outros, apenas olhava ao redor, ainda tentando entender o que tinha acabado de fazer. Saul saiu de sua tenda, o rosto pálido mudando para uma expressão de espanto. Ele chamou Davi até si, os olhos estreitos enquanto o examinava. "De quem você é filho, rapaz?" perguntou, a voz rouca de quem não acreditava no que via. "Sou Davi, filho de Jessé de Belém."
respondeu ele, simples como sempre. Saul assentiu, mas havia algo em seu olhar. Uma faísca de admiração misturada com um ciúme que ele próprio não queria admitir. Os soldados carregaram Davi nos ombros até o acampamento, cantando sobre o jovem que derrubara o gigante com uma única pedra. As mulheres das vilas próximas apareceram, dançando e batendo tambores. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, entoavam as vozes altas e alegres. Davi ouviu sem saber o que dizer, enquanto seus irmãos o encaravam, de longe. Eliabe com os punhos cerrados, os outros em silêncio. Naquela noite, o acampamento brilhou com fogueiras e risadas. Davi sentou-se à parte, perto de uma tenda, segurando sua harpa. Ele tocou uma melodia suave, agradecendo a Deus, em silêncio. Mas enquanto as notas enchiam o ar, Saul observava de sua tenda, os dedos tamborilando no braço do trono. A canção das mulheres ecoava em sua mente, e cada palavra sobre Davi parecia uma faca. Dezenas de milhares, murmurou o olhar escurecendo. Os servos de Saul aproximaram-se dele. O povo ama o jovem pastor, meu rei. Ele trouxe a vitória. Saul assentiu, forçando um sorriso, mas seu coração estava inquieto. Ele sabia que aquele dia mudara tudo, não só para Israel, mas para ele próprio. Davi, o desconhecido, agora era um nome que todos cantavam, e isso era algo que o rei não podia ignorar. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, Davi terminou sua música e olhou para o horizonte. Ele não buscava glória, mas ela o encontrara. E com ela, vinham sombras que ele ainda não podia ver. Capítulo 8. O início de um legado. Amanhã, após a batalha, amanheceu calma no vale de Elá. O cheiro de fumaça das fogueiras ainda pairava no ar, misturado ao som distante de soldados arrumando o acampamento. Davi estava de pé, olhando para as colinas que o chamavam de volta. Saul o liberara para retornar a Belém, mas algo em seu tom, seco, quase cortante, fez Davi sentir que o rei não estava tão feliz quanto os outros. Com a harpa nas costas e a funda no cinto, ele pegou o caminho de casa. O peso da vitória ainda estava em seus ombros, mas não era um fardo de orgulho. O Senhor fez isso, não eu, murmurou, chutando uma pedra solta na estrada. Ele pensava nas ovelhas, no pasto, na vida simples que deixara para trás. Será que voltaria a ser o mesmo pastor de antes? Algo dentro dele dizia que não. Quando chegou em Belém, Jessé o recebeu com um abraço forte, os olhos marejados. Você nos encheu de orgulho, meu filho, disse o velho, a voz trêmula. Os irmãos, porém, ficaram quietos. Eliabe apenas acenou com a cabeça, o ciúme ainda queimando em silêncio. As notícias da batalha já tinham chegado à vila e as pessoas saíam de suas casas para ver o jovem que matara Golias. Crianças corriam atrás dele pedindo para tocar a funda, enquanto os mais velhos cochichavam sobre o profeta Samuel e o óleo derramado. Davi voltou ao rebanho naquela tarde. Sentou-se na mesma pedra de sempre, a harpa nas mãos, e deixou os dedos dançarem nas cordas. A melodia era diferente agora, mais profunda, carregada de gratidão e perguntas. Ele olhou para o céu, o sol se pondo em tons de ouro e vermelho. — O que vem agora, Senhor? Perguntou ao vento, como fazia nas noites quietas. Longe dali, em seu palácio, Saul tamborilava os dedos, o eco das canções do povo ainda zumbindo em sua mente. Ele sabia que Davi era mais que um pastor com uma funda, e isso o assustava. Em Belém, Davi não ouvia esses pensamentos. Ele apenas tocava, os olhos nas estrelas, sentindo que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. O vento soprou pelas colinas, levando a música para longe, como uma promessa de que o nome de Davi ecoaria por gerações. Ele guardou a harpa, levantou-se e guiou as ovelhas para casa, pronto para o que viesse, fosse paz ou tempestade.